Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite aos irmãos que vão acompanhar essa ministração aqui também pelo canal do YouTube. Sua vida é uma preciosidade para o nosso Senhor e para nós. Você é muito bem-vindo a estar conosco nesta sala de estudo, nessa sala de ensino. Amém? Meu nome é Rony, para aqueles que estão assistindo pela primeira vez aqui no YouTube, aqueles que ainda não me conhecem, você é muito bem-vindo ao braço ministerial do Tropa de Elite Jesus, o Efatá. Amém? E os irmãos que estão aqui comigo ao vivo, eu vou, glória a Deus pela vida de vocês, né, por vocês estar buscando um pouco mais da parte do Senhor. Esse é um assunto, eu acredito ser um assunto muito importante para a nossa vivência, a nossa caminhada com o Senhor. E hoje nós vamos dar sequência, que o nosso estudo que nós estamos fazendo é sobre batalha espiritual, tá? Mas como que nós vamos estudar batalha espiritual sem conhecer as coisas desde o princípio? Qual que é o caminho que nós precisamos fazer para compreender sobre essa batalha? Primeiro, para nós saber sobre batalha, nós temos que conhecer o adversário. E para conhecer o nosso adversário, nós precisamos conhecer o porquê que ele se tornou o nosso adversário. Então, para isso, para nós estudarmos sobre a batalha espiritual, nós precisamos voltar lá no princípio, saber desde a parte da criação, o que ele era antes de se tornar um adversário. Por isso que nós estamos estudando sobre ele, para daí, posteriormente, nós começarmos a entrar na questão das batalhas, e nós vamos compreender o porquê, então, dessas batalhas espirituais. Amém? Só trazendo aqui um resumo sobre a aula passada, né? Aqueles que não conseguiram pegar aí a aula passada, já está disponível lá no YouTube, tá? Mas eu vou fazer aqui um breve resumo aqui. Então, nós falamos, semana passada, começamos falando aí sobre o Hillel Ben-Shahar, né, que é esse nome em hebraico desse anjo, né, que veio a cair, esse anjo caído. Só que para nós falarmos deles, nós demos início a falar desde a criação, né, em Gênesis 1:1. Então nós falamos lá Gênesis 1:1, que era a criação original, que Deus formou, né, a terra, fez todas as coisas. Gênesis 1:2, nós falamos que a terra agora é a mesma terra, porém que ela está num estado diferente da criação. E por que nós podemos observar disso? Porque o texto lá em Isaías 14:18, ele vai estar falando que o Senhor ele não criou a terra vazia, ou não a criou em vão, ele criou para que ela fosse habitada. Ou seja, a terra, da forma com que o Senhor criou, ele não criou debaixo de um juízo. Só que Gênesis 1:2 nós vemos que a terra sofreu um juízo, está em estado diferente. Amém? E também observamos que em Gênesis 1:3 a gente vê que o Senhor agora disse haja luz, né? Nesses 3 versículos, o que nós estamos compreendendo? Tudo que Deus faz, ele faz na luz. Então, Gênesis 1:1, o Senhor fez a criação, a terra, o modelo original, na luz. Como que nós sabemos? Porque tem trevas no versículo 2º. O que é as trevas? Que nós falamos na aula passada. Trevas é a ausência da luz. Retira-se a luz, o que sobra é trevas. Amém? Então, versículo 3, quando o Senhor diz haja luz, o que ele está querendo dizer? Haja luz novamente na terra. Por quê? Porque ele fez a terra, né? Nós estudamos semana passada que os anjos, né? Esses anjos, esses querubins, ele quer dizer guardião. Então, esses guardiões, eles guardavam a terra, a criação. Como eles se rebelaram e teve esse juízo e a terra ficou sem forma e vazia, agora o Senhor precisou novamente, como tinha trevas, para o Senhor criar novas coisas em cima dessa terra, o Senhor precisava criar novamente a luz, trazer novamente, aliás, trazer novamente a luz para a terra. Para aí, então, a partir da luz, ele começar a criar outras coisas. Amém? Até aí? Então, versículo 3, a gente vê que o Senhor disse, haja luz, e houve luz. Então, a partir daqui, o Senhor começa a nova criação e começa a formar todas as outras coisas. Vemos também que a Terra, Gênesis 1:1, foi criada na eternidade. Então, compreendemos que, a princípio, essa Terra não foi criada para os homens. Por quê? Porque a manifestação da vontade de Deus criar o homem só se deu mais adiante no tempo. Tanto é que o Sol, nós vemos semana passada que o Sol
foi sido criado no dia 4, no dia quarto. Amém? E nós sabemos que para a contagem do tempo, nós precisamos do sistema solar, que o que que é? É a volta da Terra no seu próprio eixo em relação ao Sol. São as 24 horas. Amém até aqui? Então nós conseguimos compreender que terras de Gênesis 1:1 foi feita na eternidade e posteriormente a outra terra então foi feita para que outra pessoa governasse. E hoje nós vamos começar a entrar nos textos aqui, acompanhar que já que esse anjo se rebelou e era ele que governava a terra, e agora ele se rebelou e caiu, ou seja, e o Senhor fez uma nova criação, fez uma nova terra, o que que o Senhor vai precisar? De alguém para governar. Por isso que ele faz o homem do pó da terra, faz a sua imagem e semelhança e diz assim, agora domine. Só por isso você já começa a entender a separação como o Senhor fez da luz e das trevas. Então não tem como você ter amizade com as trevas, porque o que está em jogo aqui é o governo. Então há essa separação. Nós somos opositores dele. Por quê? Porque agora nós vamos governar algo que eles governavam. É simples assim. Amém, irmãos? Outra coisa que nós falamos também, então, semana passada foi sobre a questão de Lúcifer morar no céu, né? Que essa teologia se surgiu muito na questão do catolicismo, né? Que eles ensinavam sobre isso por causa do início de uma frase lá do Isaías 14:12, tá? Que ele fala sobre em relação aos céus, tá? Mas dando continuidade nos textos, a gente consegue observar que, na verdade, ele não morava lá. Porque no próprio texto de Isaías 14:12, ele diz que eu ascenderei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ou seja, se ele morasse no céu, não precisaria ele dizer que ele ia ascender ao céu. Então, só aqui a gente já quebra essa teologia de que ele morava lá. Nós sabemos, sim, que Lúcifer, nós vamos ver hoje pelos textos de Ezequiel 28, que ele tinha acesso ao céu, a uma região especial. Sim, ele tinha esse acesso. Amém? Mas ele não morava lá. Ele governava a terra. Outro texto também que nos dá a base para compreender isso no livro de Jó, você vai ver que tem uma passagem onde que diz que os anjos iam, né, ter uma reunião com o Senhor, iam prestar contas, e no meio desses anjos, Lúcifer estava lá também. Amém? E aí, quando o Senhor pergunta de onde ele vinha, ele diz, eu vim de rodear a terra. Ou seja, se ele morasse no céu, ele diz, não, eu já estou no céu, né? Esse é o meu ambiente. Mas então nós vemos que não, que o ambiente dele não era o céu, mesmo que ele tivesse livre acesso. Vamos voltar lá, que nós paramos quando nós estávamos falando sobre o limite dos querubins. Nós falamos aí sobre o trono de Deus, né? O trono. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Tem esses querubins, esses que eram os guardiões da terra, e também nós temos os querubins, que são as pernas do trono de Deus. Se você quiser anotar aí depois a referência, se você ler Ezequiel capítulo 1, e também aqui no capítulo 10 ele vai estar falando um pouquinho, mas esse Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante, ele vai estar falando sobre esses seres viventes, que a aparência, a semelhança desses seres, que são querubins. Depois nós vamos escrever aqui que eles tinham os 4 rostos, né, um rosto com a semelhança de cada lado, eles eram querubins fixos, eles não se moviam. Então eles tinham toda uma características, também eram querubins. Tá? Esses são os querubins que são as pernas do trono. Amém? Agora, esses outros querubins que eram guardião da criação, esses querubins eles tinham um limite, né, até um lugar que eles podiam chegar, que se fala de um firmamento. Lá em Gênesis, se você quiser anotar, em Gênesis 1:8, ele vai estar falando sobre esse firmamento. Quando o Senhor criou o firmamento, ele deu o nome de céu. Ou seja, então, quando você vê falar sobre o firmamento, ele está falando sobre o céu. Então, esse firmamento que está abaixo do trono de Deus é o céu mais alto dos céus. Não sei se você se lembra aqui quando o apóstolo Paulo fala sobre ele ter ido em espírito ao terceiro céu. Né? Então, nós acreditamos que esse mais alto, no terceiro céu, o mais alto dos céus é onde está o trono de Deus. Então, esse é o limite do querubim. Era o limite de Lúcifer. Só que esse é o limite agora de Lúcifer.
depois da sua queda, porque ele conseguiria ir um pouco acima, aonde há uma outra parte que nós vamos ler aqui em Ezequiel, que são as pedras afogueadas, essas pedras de fogo que está debaixo dos querubins, debaixo do trono de Deus, que são as pernas do trono de Deus. Então, Lúcifer, ele tinha livre acesso, ele caminhava, ele andava por entre essas pedras de fogo. Esse era o local onde ele tinha o livre acesso. Onde hoje ele não pode mais ir na presença dessas pedras, né, por conta da sua queda, por conta da sua rebeldia. Tá? Porque o que acontece? Esse ambiente dessas pedras é um ambiente de pureza. Quem lembra quando o Senhor fala que o profeta temeu porque ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de homens de lábios impuros? E aí você vê um serafim que sai de cima do trono de Deus, vem, pega uma pedra dessa de fogo com uma tenaz e vai lá e coloca na boca do profeta. Então, são essas pedras que elas são de purificação, é um ambiente de purificação. Então, não tinha como o anjo habitar nesse local. Amém? Vamos ler lá, então, Ezequiel 10, versículo 1. Até nós tínhamos lido, né? Eu quero reler aqui para a gente continuar. Ezequiel 10, 1. Então eu olhei e eis que no firmamento, firmamento, céus. Irmãos, se vocês forem buscar isso aqui no hebraico, no original, até tem a primeira frase, você pode buscar de Gênesis, que é aquele Bereshit bara et Hashamayim. A palavra importante, Hashamayim. Se você buscar essa palavra no hebraico, ela é céus, tá? Criou Deus os céus, Hashamayim. E ela, transliterada, essa palavra, ela quer dizer fogo-água. Fogo-água. Como que funciona no hebraico? No hebraico, nós temos os dual. Tá? O que é esse dual? São duas palavras que formam uma. Então, esse Hashamayim é um dual. Fogo-água. Essa a junção do fogo da água, o equilíbrio de fogo e água é o que forma os céus. Amém? Se você procurar isso no hebraico, você vai ver isso aí. Então eu olhei e eis que no firmamento que estava sobre a cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como se fosse uma pedra de safira, como aparência a semelhança de um trono. Versículo 2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas. Irmãos, então entenda, o trono de Deus tem rodinhas, tá? Não é rodinhas pequenas, mas são rodas bem grandes. Quando você lê em Ezequiel, você vai ver o tamanho dessas rodas, que são imensas. Amém? E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as tuas mãos de brasas acesas, ou seja, são essas pedras afogueadas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Amém? Então, para vocês verem, o trono de Deus, as pernas que são os querubins, e abaixo tem essas pedras de fogo, onde tem esses querubins, aonde também Lúcifer andava. E abaixo disso, então, nós temos o firmamento, o céu, aonde os guardiões da terra, esses anjos, têm o seu limite. Tá bom? Então, quando eles chegam ali, quando eles olham para cima, eles vê Deus e as suas estrelas, que são os serafins. Nós temos vistos. Glória a Deus. Irmãos, encerrada essa parte, tudo ok? Se vocês tiverem dúvidas, anotem para depois, no final, nós conversar mais um pouco sobre essas dúvidas. Quem não assistiu a aula anterior, assista. É muito importante que vocês assistam para vocês pegar todo o contexto. Amém? E nós vamos dar continuidade agora. Se você não está com a sua Bíblia aberta, abra lá em Ezequiel e nós vamos olhar esse texto agora, porque nós estávamos até agora falando um pouquinho mais sobre Isaías, né? Olhamos agora Ezequiel 10. Vamos abrir em Ezequiel 28, a partir ali do versículo 12. Posteriormente, se você quiser ler todo o capítulo 28, também é interessante, para você entender esse contexto sobre o que
Ezequiel estava falando aqui nesse livro, tá? Por quê? Muitos aqui, quando olham esse texto aqui de Ezequiel, muitos acham que esse texto se refere somente ao rei de Tiro, né? Pela maneira com que começa. Quando você vai ler o texto, você vai ver no versículo 12 que a filha do homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor, Senhor Deus, tu selaste a soma cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Só que esse texto aqui, se você ler um pouquinho antes, você vai ver sobre o rei de Tiro e sobre o rei de Tiro. Mas, irmãos, o Senhor, para ele nos mostrar e nos falar de algo que nós não conhecemos, ele usa algo que nós chamamos de projeção profética. Se você quiser anotar aí, projeção profética. Então, quando você olha aqui nesses textos, parece que não está falando do anjo, desse Lúcifer, tá? Então, por quê? Porque as pessoas olham de uma forma natural. Só que quando você começa a observar os textos, você vai ver que ele começa de uma forma e daqui a um pouco ele termina de uma forma meio esquisita, falando umas coisas que não condiz com o homem, com o ser. Amém? Então, essa forma de o Senhor abordar, de o Senhor mostrar, apontar para algo que nós não conhecemos, ele vai estar chamando então de projeção profética. E isso você vai encontrar muito na Bíblia. Por quê? Porque o Senhor ele tem que falar conosco de coisas espirituais das quais nós não vimos, nós não conhecemos, mas ele quer nos ensinar, ele quer nos falar e nos mostrar. Então, como que ele vai nos ensinar? Como que ele vai falar de coisas espirituais que nós nunca vimos? Tente você aí pensar em algo ou visualizar algo que você nunca viu. É difícil. Então, o que que o Senhor ele faz? Ele vai mostrar coisas que você conhece para apontar para o espiritual. Ele vai apontar uma semelhança, não que seja igual, mas uma semelhança. Então, quando nós vemos aqui ele falando sobre o rei de Tiro, você vai ver que vai mudar um pouquinho aqui o assunto nos textos. E aí nós vamos conseguir identificar, então, sobre o que ele está falando. Amém? Um exemplo que eu quero trazer para vocês, abra lá sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 1. Apocalipse 4, versículo 1. Nós vamos ler aí do 1 até o 8. Olha só o que diz nesse texto aqui. Depois disso, eu olhei, e eis uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse uma trombeta falando comigo. Olha só, aqui a primeira coisa que nós já conseguimos perceber. Uma trombeta você conhece, mas uma trombeta já falou com você? Então, entenda que ele está tentando passar uma ideia para nós de algo espiritual da qual nós nunca vimos. Mas como que ele vai nos explicar se a gente nunca viu? Então, ele está tentando dar uma ideia. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive muito isso. Quando você tem um sonho, às vezes você tem um sonho, às vezes meio maluco, que você até tenta explicar para a pessoa, mas você não consegue explicar da forma com que você visualizou. Tu não consegue passar todos os detalhes. Tu tem a visão na cabeça do sonho, mas você não consegue explicar com todos os detalhes o ambiente, a cena, como é que se deu. Então agora você imagina o ser arrebatado aos céus e ter essas visões, essas experiências. Então ele tenta passar para nós uma ideia a partir daquilo que nós conhecemos. Amém? Então ele vai dizer ali, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. E imediatamente eu estava no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. E aquele que estava assentado no trono era semelhante à aparência à pedra jaspe. Olha só, outra coisa. Tenta imaginar você, uma pessoa sentado no trono com uma aparência de uma pedra jaspe. Então é algo semelhante. Ele está tentando nos mostrar o que ele viu através daquilo que nós conhecemos. Isso é projeção profética. E de sardônica. E havia um arco celeste. Irmãos,
outro parênteses aqui, quero abrir com vocês. Se na sua Bíblia tiver arco-íris, pelo amor de Deus, risca esse íris. Por quê? Íris é uma deusa grega, né? Alguns chamam a deusa do amor, ou a deusa, para nós, é a deusa da prostituição. Tá? Então, esse arco é o arco celeste, é o arco de Deus. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse arco, o significado, você pode ir lá em Gênesis, lá no dilúvio, Noé. Após o dilúvio de Noé, o Senhor coloca então esse arco celeste como sinal para um lembrete que ele da aliança que ele fez com o homem, que ele não vai mais terminar a terra com água. Então, hoje, quando você vê, às vezes dá aquela garoa ou chove, você vê aquele arco celeste. O que que é aquilo? É para a gente lembrar da aliança que Deus fez com o homem lá nos tempos de Noé, que é Deus dizendo assim, ó, a chuva é a bênção. Eu não vou mais terminar a terra com água, não se preocupe. Amém? Seguindo, então. E havia um arco celeste ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 assentos, ou 24 tronos, e sobre os assentos eu vi 24 anciãos, assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Versículo 5. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Imagina essa visão, que tremenda, irmãos. E diante do trono havia um mar de vidro. Olha aí, ó. Sabe o que é esse mar de vidro? É os céus. É o equilíbrio entre o fogo e a água. É o firmamento, que parece um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais cheios de olhos, na frente e atrás. Agora me diga, você já viu um animal desse? Cheios de olhos na frente e atrás? Então aqui ele está tentando descrever algo celestial, algo espiritual, de acordo com aquilo que a gente conhece. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal era semelhante a um bezerro, e o terceiro animal tinha uma face como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Olha só os detalhes. Esse versículo que é o versículo chave, por quê? Olha quantas vezes ele vai falar aqui, ó, era semelhante. Era semelhante. Inclusive, pinta aí na sua Bíblia, grifa aí na sua Bíblia, semelhante. É semelhante, não é igual, né? Por isso que às vezes você vê, né, as pessoas pegando, fazendo camisetas com um rosto de leão, de águia, de homem, de touro. Irmãos, nada a ver uma coisa com a outra. É semelhante, porque ele está tentando nos trazer uma ideia de uma visão de algo que a gente não conhece. Perdão, de uma coisa que a gente não conhece. Então é semelhante. Versículo 8. E os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto aqui, ele está falando, então, desses querubins, esses seres celestiais. Então, ele está tentando nos passar uma ideia, é uma semelhança. Isso aqui é um exemplo de uma projeção profética. O Senhor, ele usa coisas que nós conhecemos para apontar para coisas que nós não vimos ainda, nós desconhecemos. Amém? Até aqui? Então, a partir disso aqui, agora a gente começa a observar os textos de uma forma um pouquinho diferente. Porque me diz uma coisa, como que nós vamos falar de Lúcifer antes de ele se tornar o diabo? Como que nós vamos falar desse anjo antes dele ter caído? Como é que nós vamos conhecer ele? Então, para nós conhecermos ele, o Senhor precisa usar de figuras que nós conhecemos para daí apontar para quê? O comportamento desse anjo, qual era o coração desse anjo, o pensamento, como é que ele agia, qual que era a sua importância. Isso é muito importante também. Qual que era a sua importância na questão de hierarquia nos céus? Tudo isso ele vai trazer apontando para as coisas terrenas, as quais nós conhecemos. Amém? Esse texto, então,
de Ezequiel, né, 28:13, nós vemos então essa projeção profética, né? E a princípio esse texto, tanto de Ezequiel 13, se você pegar ali do 11 ao 19, né, você vai ver que a princípio parece se referir a um rei humano, né? De Ezequiel 28 do 11 ao 19 parece estar falando do rei humano normal, de Tiro, né, que foi conhecido por construir a sua riqueza através da exploração dos seus vizinhos. Então, quando você conhece a história de Tiro, você começa a conhecer não propriamente Tiro, mas sim o Senhor está apontando para um comportamento do anjo. A vida de Tiro reflete o comportamento, o coração do anjo. Então, os escritores, né, os mais antigos, eles se referem à cidade de Tiro, inclusive, que como uma cidade cheia de comerciantes, sem escrúpulos. Então, olha, quando você começa a estudar sobre a história, né, dessa cidade, começa a ver isso, você começa a pensar e levar isso para o comportamento do anjo. Era assim que ele se comportava, ou era esse o coração dele. Tiro, ele era um centro da idolatria religiosa e da imoralidade sexual. Olha só, os profetas bíblicos até repreendiam Tiro por seu orgulho, né, por sua grande riqueza e localização estratégica também. E quando você começa a ler aqui os textos de Ezequiel, você vai ver justamente por que ele caiu. Nós vamos ler depois aqui todo esse texto aqui do capítulo 28, nós vamos ler. Você vai ver que tem completamente relação o coração do anjo com o que está falando, com o que o Senhor está falando acerca do rei de Tiro. Amém? No entanto, algumas das descrições de Ezequiel vão além do que um mero rei, né? Um mero rei humano, que é o que nós estamos falando. Em nenhum sentido, um rei terreno poderia afirmar ter estado no Éden ou ser um querubim ungido ou estar no Monte Santo de Deus. E aonde que nós vemos isso, o texto afirmando? É só nós olharmos aqui, ó, no versículo 13. Vamos observar aqui no versículo 13 o que ele diz ali. Tu estivestes no Éden, o jardim de Deus. Me diz uma coisa, como que eu posso dizer que o rei de Tiro esteve no Éden, no jardim de Deus? E mais, olha o versículo 14, o que que ele diz? Tu és querubim ungido, que cobre. Isso condiz com o rei? Como é que eu posso dizer que ele era um querubim, sendo que ele era um homem? Então você vê que o texto ele começa a dar uma oscilada, parece que ele está falando do Tiro, daqui um pouco está falando de umas coisas, parece que dá uma confundida na nossa cabeça, né? Mas isso aqui é o que o Senhor está falando. O Senhor começa a falar do rei de Tiro, para daí então nos transportar para o anjo, para nos apontar para o anjo. Ou seja, é a projeção profética. É algo espiritual, celestial, do qual nós não conhecemos, mas vamos ter uma ideia a partir daquilo que nós conhecemos. Glória a Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós vemos essa mudança no texto, essa mudança repentina, nós conseguimos compreender o quê? Que a palavra ela é logos e rema, ou seja, ela é espiritual e também natural, ou do intelecto. Por isso que nós vamos compreender essa mudança nos textos. Lá em Hebreus 11, versículo 3, nós vamos ver que a Bíblia diz que os mundos foram criados. Você pode deixar grifado aí, os mundos foram criados. E que mundos são esses? O mundo espiritual e o mundo natural. Então, até eu já deixei aqui uma figurinha aqui na semana passada, onde ele fala sobre, onde eu fiz um desenho sobre um eixo de simetria ao qual Deus fala. Quando Deus fala para a sua criação, independente se é a criação natural, terrena, ou é a criação espiritual. Então, quando Deus fala para os dois mundos. Então, por isso que você vai ver essa mudança. Ora é a palavra rema, e ora para a palavra logos. Por isso que há essa diferença. Só que para você identificar isso, o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas? Coisas espirituais, somente o homem espiritual discerne. Então, para você discernir o logos, a rema, você tem que ser espiritual.
Você tem que estar no Espírito para você discernir as coisas espirituais. E como é que você consegue discernir ou ter acesso a essas coisas espirituais para você ter entendimento? Simples. Nós temos o acesso ao mundo espiritual, né, o mundo invisível, pelo meio do corpo de Cristo. Então, uma vez que você está em Cristo, você tem esse acesso. Por quê? Cristo, ele foi a nossa. Se lembra que nós estudamos sobre religião, que era o religare? Então, Cristo é a nossa religião. Cristo é que nos religou com Deus, que nos reconectou com Deus. E a partir disso, nós temos acesso agora às coisas celestiais, às coisas espirituais da parte de Deus. E glória a Deus pela vida de Cristo. Então, por isso, nós podemos observar essas mudanças. Né? Uma vez que nós estamos em Cristo, nós conseguimos observar essas mudanças nos textos, tanto quanto em Isaías, que Isaías também tem essas projeções proféticas, e também em Ezequiel. Então, você vai ver que, às vezes, o Senhor ele começa falando no natural. Ele está falando para a terra, e daqui um pouco sai tudo fora do contexto. E aí você tem que estar ligado, porque provavelmente, quando sai ali, parece que fora do contexto, é que Deus transferiu agora para o espiritual. Amém? Por isso que muitos estudiosos, pessoas inteligentíssimas, leem a Bíblia e não conseguem compreender. As pessoas vão ler, ler, ler e não conseguem compreender nada. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro normal. Não é um livro que você vai ler ele de capa a capa, numa ordem, e você vai compreender. A Bíblia diz que a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, se ela é inspirada pelo Espírito Santo, é ele que tem que te revelar, pelo Espírito. Glória a Deus. Outro exemplo de coisas espirituais são as parábolas. As parábolas, né? Quem lembra aqui? Quando você começa a ler os evangelhos, onde o nosso Senhor começa a falar em parábolas, quando ele falava, o pessoal não entendia. E esse era o objetivo, de o povo não compreender. Por quê? Porque não era para a multidão entender. Agora, quando os discípulos não compreendiam, o que ele fazia? Ele puxava os discípulos para um lado e explicava. Qual é a lição que nós tiramos disso? Se você quiser aprender mais das Escrituras, seja discípulo, não seja multidão. A única mensagem, eu já falei aqui, a única mensagem que é para a multidão é a mensagem da salvação. A mensagem da salvação é para todos. Para todos. Agora, todo o restante do evangelho, todas as outras mensagens, é para discípulo. É para aqueles que têm intimidade com o Senhor. Porque observe que os discípulos, eles só conseguiam saber a respeito das parábolas através do relacionamento com Jesus. Eles caminhavam com Jesus, estavam sempre com ele, vivenciavam com ele todas as coisas. Então, quer descobrir mais? Seja discípulo. Se aplique às Escrituras, estude, busque cada vez mais. Ore ao Senhor, peça para que o Espírito venha te revelar as coisas que ele tem guardado, separado para os filhos. Amém? Para aqueles que irão herdar a salvação. Glória a Deus. Vamos ler ali esse texto de Ezequiel. Nós vamos ler aqui, depois nós vamos esmiuçar um pouco aqui ele. Meu bem, por gentileza, tu pode abrir Ezequiel ali. Acho que já está aberto. Vamos ler a partir do... É o 28, a partir do 12. Vamos ler até os 17, pode ser. 20, Ezequiel 28, a partir do 12. Isso. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci.
você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Olha só, Você, viu esse detalhe? Aonde que ele andava? Essas pedras brilhantes são as pedras de fogo, ou as pedras afogueadas. fogueados. Era onde ele andava. Até que versículo tu quer que eu leia? Até o 18. Tá. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você, na multiplicação do seu comércio. Olha aqui o golpe, ó. Na multiplicação do seu comércio. Comércio. Preste atenção. Você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários, por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu reduzi as cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Olha aí. Agora, com toda essa construção acerca do anjo, quando você lê esse texto, você consegue observar ele, vê que não tem como ser o homem, o rei de Tiro. E, irmãos, eu estava pensando um pouquinho antes de entrar aqui, o senhor me trouxe uma reflexão sobre isso. Porque quando eu leio aqui, ó, esse versículo 12, que ele diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, tu selaste a soma, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Essa minha versão está falando que, ó, tu selaste a soma. Tem uma outra versão aqui da Fábio que eu olhei aqui na versão NAA, que ele vai dizer assim: tu eras um modelo, ou está dizendo assim, ó, você era referência em beleza, em grandeza, em tudo. E aqui eu vejo que parece que o Senhor está num momento de dar uma sentença para ele. E falando para os outros, levantem um lamento por esse querubim, porque ele era uma referência na sua grandiosidade. E aí que o Senhor começa a dizer, tu estiveste lá no Éden, no jardim de Deus. Ele vai dizer que você tinha total cobertura, todas as pedras eram as tuas coberturas. Tu eras um querubim ungido que cobre. E é sobre isso que eu quero falar, porque qual que é a diferença desse querubim para os outros? Versículo 14. Tu és um querubim ungido. Todos são querubins, mas ele tinha uma diferença. Ele era ungido. Ou seja, ele tinha algo de diferente que se destacava dos outros. E nós temos que compreender que Deus, ele fez todas as coisas com hierarquia. Por mais que muitas pessoas não gostem de hierarquia, ou de se submeter a outro, as coisas de Deus, tudo que Deus criou tem uma hierarquia. Irmão, se você for numa empresa, vai ter uma hierarquia. Em tudo quanto é lugar, tem hierarquia. E Lúcifer aqui, ó, por ser ungido, e ainda você vai ler, continua lendo, e vai dizer assim, ó, tu és o querubim ungido, que cobre. Se ele cobre algo ou alguém, que eram os outros querubins, que eram subordinados a ele. Então ele tinha essa diferença. Só que quando você, né, nós já falamos aqui na aula passada sobre o querubim, o significado, que quer dizer guardião. Agora, né, nós falamos se como que ele vai ser o guardião e ele vai guardar o quê? Vai guardar a terra do quê? Se ele é o ladrão, ele é o próprio diabo. Então ele vai guardar a terra do quê? Lembra que nós falamos que tudo que Deus cria, ele prescreve uma lei. Então esse era o seu objetivo, era comandar os anjos.
para que os anjos guardassem a criação, para que toda a lei que o Senhor determinou para cada coisa criada fosse cumprida. Então, Lúcifer e os anjos subordinados a eles, eles foram designados para isso, para guardar toda a criação, para que isso se cumprisse. Então, tudo que o Senhor declarou, tudo que o Senhor deu uma lei, os anjos guardavam. Lembra quando Jesus viu a figueira e viu que ela tinha folhas e o Senhor e Jesus foi lá para se alimentar da figueira e chegando nela não tinha figos? E o Senhor sentenciou aquela figueira que ela não gerasse mais frutos. E quando eles retornaram, ela estava seca, Deus da raiz. Alguém vai responder por aquilo. Por quê? O figo nada mais é que a flor da figueira. É a flor antes de florescer. Então, nós comemos o fruto, na verdade, nós comemos a flor antes de florescer. E quando a figueira tem folha, é sinal de que tem o fruto. A folha é o sinal do fruto. Quando ele chega lá e vê que só tem as folhas e não tem o fruto, ele diz: espera aí, fui eu que criei. Eu sei da ordem que eu dei. Como é que tem a folha e não tem fruto? Como que tem aparência de ter fruto, mas não tem? Pegaram? E se você observar, aquela figueira voltou para Jesus. Nós estamos esperando a volta, a vinda de Jesus, não estamos? Para aquela figueira, Jesus voltou. Só que quando Jesus voltou para aquela figueira, ela só tinha a aparência de ter fruto, mas não tinha. E o que aconteceu com ela? Esse é o problema de nós termos a aparência de ter fruto, mas não ter, quando vir Jesus. Amém? Só para nós fechar o parênteses aí. Glória a Deus. Então, o Senhor, ele dá ordem para todas as coisas. Quando o Senhor fez o homem, ele também deu uma ordem. Quando ele colocou o homem no jardim, ele também deu uma ordem. Olha, de todas as árvores do jardim vocês comerão. Então, tudo que Deus cria, ele estabelece uma ordem. Vamos ver lá, vamos ver isso lá em Jó. Jó, capítulo 28. Quem é que pode ler aí para mim? Jó 28, do 23 ao 26. Eu leio. Vamos Jó lá, então. 28, 28? Isso, do 23 ao 26. Tá. Livro de Jó, capítulo 28, do 23 ao 26, diz o seguinte: Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque o seu olhar alcança as extremidades da terra, ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e Olha aí, fixou. ele regulou o peso dos ventos. Então, os ventos, ele tem um peso, ele tem uma força para soprar. Se ele soprar além do que Deus mandou, ou menos, alguém vai responder. Porque o Senhor deu uma ordem e colocou um guardião para cuidar desse vento. Se fugir do controle, alguém responde. Pode seguir, meu bem. E fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Olha só. Ele determinou leis para as chuvas e até o caminho dos relâmpagos. Até os relâmpagos têm um caminho certo para fazer. Se sair fora, alguém responde por isso. Alguém responde. Então, agora vocês compreenderam o que quer dizer esses querubins? O que quer dizer esses guardiões, os guardiões? O que eles estavam guardando? E, irmãos, entendam que a coisa não mudou. Ainda toda a natureza, tudo tem um guardião que cuida para que isso se cumpra, que a ordem do Senhor se cumpra. E quando não se cumprir, vai responder. Quando Deus criou o homem, o Deus prescreveu uma lei. Então, toda a criação do Senhor tem uma lei sobre ela. Né? E esses anjos estão para cuidar, para cumprir, para auxiliar. E você vai ver, né, que o Senhor ele fez uma divisão entre os anjos, né, para organizar a coisa toda. O Senhor
para guardar a criação, o Senhor fez uma divisão entre os anjos. E como é que ele determinou essa divisão? Ah, você vai cuidar dos ventos, da água. Como é que o Senhor fez essa divisão? Ele fez de acordo com a essência de cada anjo. Então, cada anjo tem a essência daquilo que ele cuida. Então, você vai ver que tem anjos controlando as chuvas, anjos que controlam os ventos, anjos que vão estar controlando as árvores. Quem aqui já não ouviu falar no espírito das árvores? São anjos. É os anjos que estão guardando. Anjos que controlam as estações do tempo. Não sei se aqui vocês já tiveram oportunidade, né? E quem foi, confessa aí. Agora já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, então está na hora de confessar. Mas quem já foi aqui num terreiro, né? Num centro de Umbanda? Você vai observar que lá é tudo organizado, irmão, não tem bagunça. Então tu chega lá, você vai ver que um anjo, ele é o anjo de fogo, o outro anjo é o anjo da mata. Você vai ver que tem um anjo lá das águas. Irmãos, são todos os anjos estabelecidos pelo Senhor e eles estão caídos, mas estão na mesma organização na qual Deus estabeleceu. Eles não se reorganizaram. Por quê? Porque não há nada que possa se organizar melhor do que Deus. Não tem nada melhor organizado do que a organização de Deus. Então, eles estão caídos, mas estão na mesma organização de Deus. Então, quando você vai num ambiente desse, você começa a identificar, né, que ele dá o da mata, o da pedreira, você vai ver de todos, da encruzilhada, porque todas essas regiões, toda a criação tem um anjo para cuidar. Toda a região todo o ambiente, toda a criação é cuidada por esses anjos. Amém? Vamos ver alguns textos que falam de alguns anjos. Apocalipse 16, 5. Vamos ver lá. Meu bem, se tu puder me ajudar aí para nós agilizarmos. Depois, se tu puder abrir, já abre Apocalipse 19. Apocalipse 19. Eu vou abrir aqui Apocalipse 16. Apocalipse 16, versículo 5, ele vai dizer assim: e eu vi o anjo das águas dizer. Aí, ó, o anjo das águas. Quer uma confirmação sobre o anjo das águas? Quando você vai na virada do ano na praia, o que o pessoal está entregando lá? E para quem? Quem é o anjo das águas aqui? O pessoal conhece? Iemanjá. O pessoal não vai lá entregar as oferendas no mar à toa, de graça. Porque eles compreendem que lá tem um anjo, tem um espírito que governa, que cuida, que está lá para cuidar daquela parte da criação. E assim você vai ver aquele que entrega a oferenda na mata, aquele que queima a sua oferenda ou que deixa no chão, enfim, todas as áreas. Apocalipse 19, 17. 17. Isso. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele Olha gritou aí, com voz forte. tem um anjo no sol. Agora eles não se reorganizaram, não tem como você colocar o anjo da água lá no sol. Eles não mudaram da organização. Porque o Senhor estabeleceu eles conforme a sua essência, assim como aquelas estrelas que estão acima do trono de Deus, que são os serafins, né? Os saraf, os que ardem em chamas. Então, eles têm a sua essência naquela área que vão cuidar. Vamos ver o texto aqui, Apocalipse 14, 18. Ele vai dizer assim: e outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo. Olha aí, ó. Tem um anjo com poder sobre o fogo. Apocalipse 7, versículo 1. Ele vai dizer assim: e depois destas coisas, eu vi 4 anjos. Olha só. Esse aqui é muito interessante, irmãos. Anotem isso aí. E depois destas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Olha aí. Então, os 4 ventos da terra são cuidados por 4 anjos. O vento sul, vento norte, vento leste e vento oeste.
cada um guardado por um anjo. E ele diz assim, retendo os quatro ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Ou seja, esses anjos, eles estão cuidando. Inclusive, vou deixar aqui uma referência para vocês, se quiser anotar lá, Êxodo, capítulo 14 e versículo 21, esse vento leste que nós estamos falando é um deles, né, os quatro ventos, mas este vento leste foi o vento que abriu o Mar Vermelho. Você já reparou isso? Se você ler lá em Êxodo 14, 21, você vai ver que quando Moisés ergueu, né, seu cajado, um vento soprou a noite inteira. É o vento oriental. Esse vento do Oriente, ou seja, o vento do leste, foi o vento que soprou a noite inteira e o mar se abriu. Foi esse anjo responsável. Recebeu uma ordem do Senhor e cumpriu. Olha o que ele diz lá. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Isso que está falando lá em Êxodo 14, 21. Então, todos os anjos, todo anjo ele é responsável por alguma área da criação. Por isso, até que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 3, 1 Coríntios 6, versículo 3, ele vai dizer que nós vamos julgar os anjos. Por quê? Porque nós fazemos parte da criação. E nada melhor julgar aquele que vai cuidar da criação do que propriamente a criação. Porque eles são responsáveis por guardar. Olha o que ele vai dizer lá no versículo 3. Não sabeis vós que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Olha o que diz lá, anota aí também, Hebreus 1, versículo 14. Ele vai dizer assim, não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Ou seja, irmãos, os anjos, não sei se, acho que talvez você só falava, quem era da católica aqui, falava com o anjinho da guarda, lá na católica, aí se converteu, parou de falar com o seu anjo. Mas, irmãos, o anjo, ele está aqui para nos servir, ele está aqui para nos auxiliar, porque não pense você que o mundo espiritual, ele é mágico, que você fala e a coisa acontece num passe de mágica, não. Ou você acha o porquê que o Senhor colocou anjo para tudo quanto é coisa? Porque o mundo espiritual, ele é operacionalizado pelos anjos. Então, quando você dá uma ordem, quem vai realizar essa ordem no mundo espiritual é um anjo. Quando você pega uma pessoa que está endemoniada, você diz assim, está amarrado, quem vai fazer isso é um anjo que está ao seu dispor. O anjo vai lá, vai pegar e amarrar aquele demônio que está na pessoa, se manifestando. Então, o mundo espiritual inteiro, irmãos, ele é operacionalizado pelos anjos. Glória a Deus. Vamos ler lá Apocalipse 8. Apocalipse 8, a partir do verso 1. Eu quero que vocês entendam agora uma coisa. Pode ler para mim, bem, por favor? Apocalipse 8, versículo 1 até o 12. Tá. Do 1 ao 12. Livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Quando o cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E Olha houve só um trovões. pouquinho. Vocês estão observando aqui toda a função sendo realizada pelos anjos? Olha quantos anjos aqui estão trabalhando, estão na função. Um faz isso, um faz aquilo. Esse é o mundo espiritual.
Pode seguir, meu bem, por favor. Peraí. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra. Foi Olha só, queimada. olha isso aqui. Só relê essa parte ali para mim. A Qual terça parte? parte. Então foi queimada a terça parte da terra. Observaram isso aqui? Uma terça parte da terra foi ferida, ou foi, né, foi queimada. Agora vamos, antes de nós finalizar aqui, só vamos ler um outro texto aqui, para nós fazer uma ligação. Vamos para Apocalipse. Meu bem, segura aí no capítulo 8, eu vou lá no capítulo 12. Se você quiser ir lá comigo, irmão. Apocalipse capítulo 12, no versículo 4. Olha o que ele vai dizer aqui. Vamos no versículo 3, para nós ter um contexto. E apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre sua cabeça. E a sua cauda, e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Estrelas aqui nós sabemos que são os anjos. E quando fala desse dragão, olha só o que ele diz aqui, ó, no versículo 9. Só vai para o versículo 9 para você ver sobre esse dragão. E o dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamado Diabo e Satanás. Então, o dragão aqui, ó, que arrastou a terça parte das estrelas, ou seja, a terça parte dos anjos. E que terça parte é essa? A terça parte é a parte a qual ele governava, a qual ele estava comandando. Lembra que ele era o querubim ungido? Ou seja, ele comandava essa terça parte. E aí agora nós voltamos ali para o Apocalipse 8, você vai ver que uma terça parte também foi ferida. E que terça parte é que foi ferida? Essa parte a qual se rebelou. Conseguiram compreender? Vê como que Deus faz, como que Deus fez toda a organização desses anjos, como foi estabelecido, como está vindo o julgamento sobre esses anjos, aos quais se rebelaram. E, irmãos, nós temos que entender uma coisa: Deus organizou e estabeleceu eles. Ponto. Aí, esse anjo, o querubim cobridor, se rebelou. Se rebelando, como ele tinha autoridade sobre outros, ele arrastou com ele para a rebelião. Porque assim, o rebelde nunca vai sozinho, ele sempre arrasta outros. Arrastou essa terça parte. Só que essa terça parte que ele levou para as trevas ainda continuam cuidando das suas áreas. Por isso que você vai ver, às vezes, um terremoto, ou você vai ver um maremoto, a criação saindo fora daquilo que foi feita para fazer. Por quê? Porque ali o anjo que era para guardar, ao invés de guardar, agora destrói. Não cuida para que ele cumpra as ordenanças de Deus. Conseguiram compreender que todo o sistema dos céus, todo o sistema estabelecido pelo Senhor? Então, essa é a responsabilidade, então, desses guardiões, guardar a natureza. E aqueles que caíram já estão sentenciados. Vocês viram aqui em Apocalipse, a visão de João. Por que que acontece, irmãos? Uma coisa, quando você vai ler Apocalipse, você vai ver João dizendo assim, ó, e vi a tal coisa, e vi a nova cidade, a grande, a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu ataviada como uma noiva para o seu noivo. Aí me diz uma coisa, isso aqui já aconteceu? Naturalmente ainda não. Mas como que João diz que já viu? É porque no mundo espiritual tudo já aconteceu, tudo é. Então, quando você vê aqui, já ele falando sobre a sentença dos anjos, é que no mundo espiritual tudo já foi
determinado. Os anjos já estão sentenciados. Agora só estamos vivenciando a história que na eternidade já é. Então os anjos já estão sentenciados. Lúcifer já tem a sua sentença. Os anjos que caíram com ele também já têm a sua sentença. Por isso que a Bíblia fala que nós em Cristo nós somos mais que vencedores, porque ele já venceu por nós. Nós estamos só vivendo, mas nós já vencemos. Por isso que toda a batalha nós estamos batalhando, e agora eu quero que você compreenda isso para nós encerrar, para nós não avançar muito aqui no horário, mas eu quero que você entenda, toda a batalha, claro, vamos discernir isso. Toda a batalha a qual o Senhor te envia, ele já te envia contra um inimigo vencido. Você está entendendo isso? Por isso que nós temos que parar, irmãos, de querer dar poder para o diabo ao qual ele já não tem mais. Ah, porque o diabo se levantou, irmão. Primeiro que o diabo nunca sentou. A Bíblia diz que ele vinha de rodear a terra. Tu acha que ele vai estar sentado? Ele nem trono tem. Então, irmãos, nós temos que colocar cada um no seu devido lugar. Ele já foi julgado. Nós temos Cristo sobre nós. Ele pode sim entrar em guerra, em perseguição, em opressão sobre a nossa vida? É lógico. É uma batalha espiritual. Ele não vai deixar de graça. Ele quer tomar aquilo que ele acha que é dele, que é o governo novamente da terra, que foi tirado dele e foi dado aos homens. Então, sim, ele vai ser o opositor. O diabo é isso, é o opositor. Então, nós temos que entender que nós estamos já batalhando contra algo que já foi sentenciado, já foi vencido. Mas nós temos que entender também que esse anjo, ele tinha uma posição no céu. Ele era, como diz nos textos, o querubim ungido. Ele era um modelo, o sinete da perfeição. Por isso que o Senhor diz, levanta um lamento sobre o rei de Tiro, ou seja, sobre ele. Porque ele foi feito para ser um modelo, um exemplo. Tanto é que ele foi colocado como governante de outros. Mas por conta, né, da multidão do seu comércio, né, ele se engrandeceu, ele quis algo além daquilo que o Senhor estabeleceu para que ele fosse. Foi achado iniquidade no coração dele. E foi onde ele caiu. E não só caiu ele, como todos aqueles que estavam debaixo da sua autoridade, a qual nós lemos aqui que ele arrastou a terça parte. Amém? Irmãos, se ficaram com dúvidas, anotem, né? Se quiserem depois fazer perguntas, ou fazer perguntas no particular, ou assista às aulas novamente, né, para nós, porque nós estamos construindo esse assunto aqui, não tem como nós estarmos falando, dar um resumo aqui em poucos minutos, é um assunto muito profundo, isso que eu estou tentando resumir esse ensino. É um assunto muito profundo, tá? Nós estamos falando de batalha espiritual e você vê que nós começamos da criação. Isso que eu nem falei do que Deus fazia antes da criação, como que foi, onde que Deus fez a criação. Eu nem quis entrar nesse mérito. Então, é um assunto profundo. Então, o que eu digo para vocês? Acompanhem todas as aulas, anotem, anotem. Se precisar assistir de novo, assistam novamente. Se precisar perguntar, perguntem. Leiam as escrituras. Por quê? Se você não lê as escrituras, você não vai estar perdida nos textos aqui. Vocês vão estar perdidos. Não vão saber do que nós estamos falando. Então, nós precisamos nos aplicar para compreender todo esse assunto, que é um assunto de extrema importância, em que nós passamos perrengue, passamos trabalho na nossa vida por desconhecer. Como o Senhor diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu compreendo que nós somos escravos daquilo que desconhecemos. Se eu desconheço, eu acabo me tornando escravo. Eu fico refém de que alguém me diga o que fazer ou que alguém faça por mim. Agora, quando eu conheço, pronto, eu estou livre. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, que é Cristo que nos revela todas as coisas. Amém? Glória a Deus.